Olá, sétimo ano, como que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Nas nossas últimas aulas de ciências, nós temos falado bastante sobre a natureza, como a natureza se organiza, como que é a nossa biosfera, né? Esse planeta onde a gente encontra a vida e como que a gente analisa o bioma, a nossa biodiversidade. A gente aprendeu os biomas mundiais e os biomas aqui do Brasil. E a gente sabe que a natureza, ela é um frágil equilíbrio. A gente aprendeu sobre cadeias alimentares e as teias alimentares. E a gente viu que qualquer interferência pode ser danosa e desastrosa. Então, a natureza tem um equilíbrio muito bem feito, né? E qualquer coisa que o homem faça pode interferir nesse equilíbrio. E é sobre isso que a gente vai falar mais no capítulo 9. Para isso eu peço que vocês peguem então o livro 2 de vocês e abram aqui na página 58 para que a gente converse sobre esse assunto. Gente, aqui a gente pode ver duas interferências humanas completamente opostas. Olha aqui uma interferência do homem numa floresta. A gente pode ver aqui, ó, mudas de plantas, olha, plantas jovens aqui que ele colocou aqui para serem plantadas, um viveiro de mudas de plantas amazônicas. Então ele está crescendo essas plantinhas e ele vai reflorestar a floresta que ora tinha sido danificada por algumas pessoas, né? E aqui, olha só, uma outra interferência humana, uma área destruída na floresta amazônica. Ou seja, gente, o homem, ele interfere sim na natureza. Mas não é porque o homem interfere na natureza que o homem sempre vai interferir de maneira negativa. A gente está acostumado a falar de interferência humana na natureza sempre se referindo a coisas negativas. Então, gente, temos sim interferências positivas. Cabe a nós escolher que tipo de interferência nós vamos ter na natureza. Nós somos parte da natureza, não tem como a gente ser parte de algo sem interferir nisso. Mas a gente tem que escolher qual tipo de interferência eu vou deixar. Vou deixar uma interferência positiva ou uma interferência negativa? Gente, quando a gente fala, né, de interferências, eu posso imaginar interferências desastrosas para o futuro, como por exemplo, um deserto no lugar da floresta amazônica, cidades inteiras sendo submersas por conta do efeito estufa que está derretendo as calotas polares e as águas do mar estão subindo e vai então alagar cidades inteiras. A escassez de água potável, não ter mais água potável no mundo porque toda a água do mundo vai estar poluída. Ou mesmo algo que a gente está enfrentando hoje, populações dizimadas por epidemias, né, doenças. No caso, a gente está enfrentando uma pandemia, né, uma doença no mundo inteiro, que é o coronavírus, né? A gente sabe que o vírus se espalhou pelo mundo por conta do tráfico de pessoas que nós temos, né? Então, as viagens espalharam o vírus pelo mundo inteiro. Esse vírus chegou no mundo inteiro por conta das viagens, né? Desse livre acesso que a gente tinha. Então, o homem, por conta das viagens, tem. Mas, né, o tipo de impacto que a gente causa vai ter consequências a longo prazo, né? Não é porque hoje eu tirei uma árvore que isso vai ter uma consequência pequena. Então a gente tem que começar a pensar que as nossas atitudes hoje têm consequências a longo prazo. E por isso eu tenho que escolher se a consequência que eu estou trazendo vai causar equilíbrio ou desequilíbrio na natureza. Porque eu vou continuar aqui por algum tempo e mais pessoas, né? A gente espera que tenha pessoas vivendo nesse planeta por um longo tempo, né? Então, a gente tem que pensar que qualquer ação pode causar um equilíbrio ou um desequilíbrio e que
Se por acaso houve um desequilíbrio, será que tem como eu restabelecer o equilíbrio? Então, quando a gente olha essa imagem aqui, ó, de mudas de plantas amazônicas, se o homem está cultivando mudas para plantar em algum lugar lá na floresta, é porque alguém causou um desequilíbrio. Alguém tirou as plantas de lá. E daí outras pessoas estão tentando restabelecer esse equilíbrio. Então, gente, se por acaso algum desequilíbrio foi causado, tem como a gente restabelecer esse equilíbrio? Tem como eu tentar recuperar aquele ambiente? Então, a gente tem que pensar nessas relações também. E a gente tem que pensar, né, aquilo que a gente já conversou. Eu sou parte da natureza? Ou eu tô fora da natureza? Eu participo da natureza ou não? Né? A gente tem essa visão, né, de que nós não participamos da natureza, nós somos seres superiores que estamos fora da natureza, que nós não somos animais como os outros animais. Mas na verdade a gente tem que lembrar que nós somos animais, sim, animais racionais, né? Então nós temos essa capacidade de raciocinar, e porque nós temos essa capacidade de raciocinar, cabe a nós então cuidar do ambiente em que nós vivemos e pensar que somos nós que dependemos da natureza. Se não houver mais homem, a natureza ela consegue progredir e viver por ela mesma. Mas se não houver mais natureza, será que o homem consegue viver sozinho, sem nenhum mais ser vivo? Sem fatores bióticos ou abióticos? Não, o homem sozinho não consegue viver. Mas e se o homem for extinto? Será que a natureza consegue viver sem o homem? Sim, a natureza consegue viver sem o homem. Então a gente tem que pensar que somos nós que somos parte da natureza, e é por isso que a gente precisa preservá-la. Nós vamos falar agora nas nossas aulas sobre 3 tipos de impactos ambientais que o homem tem causado, tá? E que o homem tem acelerado. E daí a gente vai falar então sobre exemplos do que o homem tem feito, e depois a gente vai falar como que a gente pode tentar recuperar esses impactos, ok? Então, por favor, acompanhem aqui na página 59 o primeiro impacto ambiental que o homem tem causado, que está presente lá na Caatinga. Gente, o primeiro impacto ambiental é a desertificação. O que você pensa quando fala desertificação? Quando fala desertificação, a primeira coisa que vem na minha cabeça é deserto. Deserto? Pois é. Gente, a Caatinga está virando um deserto. Mas você fala, nossa, deserto no Brasil, professora? Sério? Sério. Se nós não cuidarmos da Caatinga, e se nós não revertermos o que está acontecendo lá na Caatinga, os impactos ambientais negativos que o homem está causando na Caatinga, em alguns anos a Caatinga vai virar um deserto e nós teremos um deserto aqui no Brasil. Vamos entender por quê? O que o homem está fazendo lá na Caatinga? Gente, olha só, aqui a gente tem um trecho de uma reportagem que fala sobre a desertificação na Caatinga e quais são os impactos econômicos e socioeconômicos, então, para a sociedade e para a economia que isso está causando. Olha só aqui uma foto do processo de desertificação no sertão nordestino. Gente, realmente está ficando muito seco esse solo. Vou falar aqui sobre a reportagem. Gente, a gente viu que quando chove na Caatinga, né, a gente tem toda uma vegetação típica de lá que é adaptado para a época de seca e que floresce, mas eles estão tirando aquela vegetação de lá. Eles estão fazendo um desflorestamento daquela região para usar as terras para agricultura e para pecuária, para criar gado, para plantar grama, colocar grama lá naquele lugar, tirando aquela vegetação que é típica da região e adaptada então para a época de pouca chuva. E daí então, gente, eles estão usando a terra também para fim de mineração, para conseguir areia, conseguir terra, conseguir outras coisas. Então, não explorando o solo, né? E tudo isso está causando, então, a desertificação, né? Eles estão falando, né, aqui na reportagem fala
que cerca de 93,7%, ou seja, quase 94% do território do estado, aqui, ó, do território do estado está em processo de desertificação, sendo que 58% está em alto nível de degradação. Isso lá na Paraíba. Gente, imagina, 94% do estado da Paraíba tá em processo de desertificação, tá virando um deserto lá na Paraíba. Gente, isso é assim muito, é quase a Paraíba inteira tá virando um deserto. Como assim? Né? E ele fala que cerca de 70% da caatinga da Paraíba está degradada. E o que isso vai acontecer? Né? Você fala assim, e daí? Paraíba lá longe, né? O que isso vai acontecer? Gente, isso vai causar a perda do patrimônio genético da flora da caatinga. Eles falam, o que é isso? Patrimônio genético da flora da caatinga. Patrimônio genético, gene, flora, plantas da caatinga. Gente, está causando a extinção das plantas da caatinga. Ou seja, está morrendo todas as plantas da caatinga, tipo, extinção. Se não tem planta, lembra das cadeias e teias alimentares, morreu os produtores, vão morrer todos os consumidores daquela região. E se não tem produtores, não tem consumidores, o homem é um consumidor também. Então está afetando toda a população daquela região, não só as plantas e os animais, mas também a população humana daquela região. Vamos combinar que aquela região já é uma região frágil, né? A gente já viu que tem um processo de seca e depois um processo de chuva. Então já é uma região bem frágil. As condições econômicas das pessoas daquela região já é condições mais limitadas, né? A gente sabe que as condições econômicas já são mais precárias. Então está ficando mais precário ainda. E isso está causando, então, grandes problemas para a população daquela região. Então, quando a gente fala assim, o que é o processo de desertificação, quer dizer que uma região onde tinha uma vegetação está virando uma região onde o clima, que era semiárido ou árido, mas que existia uma vegetação adaptada para essa região, está perdendo a sua capacidade produtiva do solo, ou seja, as plantas que viviam naquela região estão entrando em extinção, não tem mais nenhuma planta e o solo está ficando completamente infértil. Isso é o processo de desertificação. Se o solo é infértil, não tem planta, não vai ter nenhum animal. E daí a gente vai ter uma região basicamente sem vida, tá bom? Gente, eu peço então, para que feche essa parte da desertificação, que vocês respondam essas 3 perguntas aqui da página 60 sobre o processo de desertificação, tá bom? Um beijo, já já a gente fala sobre os próximos processos. Tchau, tchau!